Amazonas. O estado tem hoje mais de 3,5 milhões de habitantes e também a maior população indígena do país. São 120 mil indígenas, de acordo com o PAI, Programa Amazonas Indígena. Classificados em 66 etnias e falantes de 29 línguas diferentes, estes povos precisam de uma educação escolar diferenciada para manter viva a sua cultura e sua identidade. Está começando mais um Conhecer e Aprender. E hoje nós vamos conhecer o curso de formação de professores indígenas. Eu te convido a vir comigo nessa estrada do conhecimento. Dados do Censo Escolar INEP-MEC de 2006 indicam 2.422 escolas funcionando em terras indígenas e atendendo a mais de 174 mil estudantes no país. Cerca de 33% das escolas e 27% dos alunos localizam-se no estado do Amazonas. São 670 escolas e mais de 40 mil estudantes. Mas antes de tudo, é necessário entender o que significa a educação escolar indígena. Bom, a educação indígena é uma modalidade do ensino escolar que, claramente, do ponto de vista jurídico, foi inaugurada com a Constituição de 88 e que garante aos povos indígenas a possibilidade de terem o processo de formação escolar do jeito deles, com relação ao mundo extra-aldeia, ao mundo envolvente, mas que também atenda às demandas próprias deles, do ponto de vista da continuidade de suas histórias, de suas memórias, de suas culturas, tradições, principalmente seus conhecimentos e valores. Então, a educação escolar indígena tem que dar conta desses dois mundos. Cerca de 7 mil professores atuam nas comunidades e 85% deles são indígenas, que para desenvolver seu trabalho precisam de uma formação diferenciada. Em Manaus, a Universidade Federal do Amazonas tem em sua grade o curso de licenciatura específica Formação de Professores Indígenas, para atuar nos diversos povos por meio de uma docência autóctone. Esse curso, na verdade, ele é uma demanda, né? É uma demanda indígena, mas que ele é fruto do processo de organização do movimento indígena geral, né? A partir da década de 80, o movimento indígena se organizou mesmo para reivindicar a educação diferenciada, que foi como eles conseguiram, de certa forma, incluir na Constituição Federal, né, o direito à educação diferenciada, o direito às línguas, né, de suas etnias. E com isso eles vêm lutando e uma das primeiras pautas deles é justamente a questão da formação de professores. O artigo 231 da Constituição de 1988 diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O Plano Nacional de Educação, incorporando estes princípios junto à LDB, prevê, entre outras metas, a autonomia e gestão participativa das escolas indígenas e condiciona a garantia da educação intercultural e bilíngue, valores trabalhados na licenciatura de professores indígenas. Nesse curso, a nossa perspectiva é trabalhar com os nossos alunos indígenas, né, dentro de uma perspectiva intercultural. Ou seja, a gente considera que seja importante que nós passemos para eles o conhecimento científico que é imprescindível para que eles possam viver no mundo, né, que são rodeados de informações externas, né, e ao mesmo tempo buscar cultivar junto com eles
saberes tradicionais que eles já têm, né, e que são importantes para a manutenção da identidade deles, da cultura deles, né? Obviamente que para isso acontecer é necessário que também os professores que vão trabalhar nas comunidades, nas escolas indígenas, precisam aprender como lidar com metodologias, pedagogias, processos epistemológicos capazes de dar conta desses dois mundos. Então, já que os povos indígenas têm direitos específicos, diferenciados, há necessidade, portanto, de que seus professores, aqueles que vão atuar nas suas comunidades, nas suas escolas, tenham também uma formação diferenciada. E o professor, então, é um professor intercultural. É um professor que, no seu processo de ensino-aprendizagem, precisa trabalhar os dois mundos. Uma educação que se preocupa em abordar a diversidade entre culturas e as particularidades de cada uma delas promove um grande impacto na formação do cidadão, seja ele indígena ou não. O Amazonas é um dos poucos estados brasileiros que tem esse privilégio de ter essa variedade enorme, essa diversidade riquíssima, né, de línguas, de cultura, de tradições, e que eu acho que agora a universidade começa a reconhecer e valorizar cada vez mais, por isso todo esse investimento para trabalhar com eles, né? E a gente vai ampliando. Estamos atendendo apenas ainda 10 povos de um universo de 64. Então a gente espera crescer, ampliar, porque é também um direito deles e eu acho que a universidade tem interesse em também ir aprendendo cada vez mais com eles. O Conhecer vai para um breve intervalo e você pode aproveitar para acessar a nossa fanpage facebook.com/conhecer e aprender. Curta, comente e compartilhe a educação.